Ora, muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma sessão de meditação. Hoje vou começar por falar só um bocadinho entre a diferença ou o peso que tem o lado teórico e o lado prático do ensinamento e da nossa busca nas nossas vidas. É muito importante nós conseguirmos perceber e, e compreender que existe uma diferença bastante acentuada entre a teórica, o lado teórico, o lado intelectual das coisas, das leituras, do ensinamento e o lado da prática. Pôr, pôr em prática o quão importante é não só pôr em prática, mas só o ato e o facto de exercitar e de se fazer algo, um movimento. E, e nós temos que ter muito, eu não vou dizer cuidado, mas temos que conseguir aplicar a nossa diretriz, a nossa força, a nossa energia num equilíbrio, de certa forma, certeiro e não deixar só no entusiasmo do lado intelectual, teórico das coisas, porque esse é o primeiro, normalmente nós ganhamos interesse, inspiramos-nos ao nível por aquilo que vemos, por aquilo que lemos, num momento de sofrimento, aquilo que nós precisamos, nós racionalizamos primeiro as coisas. O mais importante, no entanto, a seguir é, de facto, pôr em prática e construir uma vivência que estabeleça, onde se estabelece depois então os hábitos mais salutares, e isso é de extrema importância. E há aquilo que é uma coisa muito importante, que é a conversão entre a parte benéfica teórica e depois aquilo que realmente é na prática. Isto é tão essencial, tão fundamental e faz, muitas das vezes, passamos anos e às vezes porque não vidas, mas anos, por vezes, da nossa vida ou semanas, pronto, o que for, enrolados só na teórica ou entusiasmados só com uma projeção, um sonho, um desejo, que pode ser um desejo e um sonho benéfico das coisas, mas ainda assim está fora, ou está fora no sentido que a mente, ainda podemos considerar que tudo o que está na mente ainda está fora. Pronto. E aqui também há que dar importância ao facto de que a mente, intelecto, ideias, raciocínio é um nível e a prática, o coração é outro nível. Nós podemos aproximar ou equiparar mais o lado do coração da verdadeira vivência, da experiência, a um nível de um coração,
E enquanto que o lado intelectual, mais teórico, ao nível de uma mente, não é? Do nosso raciocínio, do nosso cérebro, digamos assim, da inteligência. Essa inteligência, ou seja, pode coexistir e estabelecer-se uma ponte harmoniosa entre o intelecto, entre a inteligência e o coração, onde a inteligência superior, maior, também se prefaz através do coração. Então, as maiores compreensões. Mas isto é extremamente fundamental, porque muitas das vezes nós ficamos muito só pelas leituras e pelo querer saber as técnicas e, e só a parte teórica das coisas, quando na realidade o mais importante de tudo é pôr em prática, é praticar, é experimentar, vivenciar as coisas. Podemos fazer comparações, posso dar aqui exemplos de comparações, é ter um mapa nas mãos de Lisboa até ao Porto, Lisboa até Castelo Branco, e pois o meu som está no máximo e peço imensa desculpa, mas é o melhor que eu consigo. Mas eu tento falar o melhor. Se vocês conseguirem aumentar o volume, hoje não tenho o microfone mais sensível. E como eu ia dizendo, eu posso dar alguns exemplos, como por exemplo termos o mapa. Temos um mapa, por exemplo, de Lisboa até o Porto, e essa é a parte teórica, não é? Nós podemos ler, nós podemos visualizar o caminho, nós podemos imaginar o caminho, mas de facto só quando nós começamos a caminhar, seja ou caminhar, ou de carro, ou de bicicleta, ou a fazer esse caminho, então aí é que vemos como é que ocorre e isso é que se traduz no próprio percorrer, caminhar. Outro exemplo em relação à parte teórica, em relação ao nível teórico e em relação ao nível prático, que eu estava a falar em termos de, por exemplo, quem quer aprender ou desenvolver uma arte, tocar um instrumento musical, tem que se dar esse passo fundamental. Agora, há aqui outro ingrediente extremamente importante que faz toda a diferença. Tudo bem, temos a teórica, depois sabemos que existe a prática, que é pôr as coisas da teórica em prática, mas, e aqui está o grande mas, peço-vos que se lembrem deste grande mas, tem que haver uma paixão, um fogo, uma paixão, um fogo. Nós temos que canalizar a energia, saber canalizar uma. Temos que ter uma diretriz que faça sentido, que vivifique aquilo que nós queremos, a diretriz que nós queremos. Senão, não vai haver força, não vai haver impulso. Ou seja, quando nós falamos em impulsividade, é óbvio que muitas das vezes a impulsividade tem uma conotação negativa, certo? Mas nós podemos usar o ímpeto, o impulso, no bom sentido. Tal como lançar o nosso foguetão interior
no sentido da eliminação, por exemplo. E porque é que eu dei o exemplo do aprender um instrumento musical? Eh, para equiparar o aprender a tocar esse instrumento ao calcorrear o caminho, ao fazer o caminho com gosto. Porque muitas das vezes, e aqui está a grande diferença, as pessoas põem-se a aprender artes ou a fazer algo porque supostamente é bem ou porque é bem conceituado ou porque parece bem ou porque diz-se que é bom. Pronto, não é isso, não é por aí, essa não é a via. E eu dou o meu próprio exemplo. Porque eu aprendi a tocar guitarra quando tinha 16, 17 anos. Quando era mais novo. E aprendi a tocar guitarra por completo gosto e iniciativa própria. Não quer dizer que a pessoa não seja encorajada a fazer isso, a aprender uma arte e depois também lhe tome o gosto, ok? Neste caso, aprender ou sermos encorajados a fazer o caminho espiritual, o caminho para a iluminação, inicialmente com alguma resistência ou com alguma dificuldade, mas depois tomamos esse gosto. Pronto. Mas é esse gosto, é esse fogo, essa paixão que é extremamente importante, seja por iniciativa própria ou a miúdo no caminho nós conseguirmos ativar essa paixão ou esse fogo superior, aquilo que eu posso chamar o fogo superior. Mas não temos que lhe chamar superior, é simplesmente natural. Porque quando eu quando eu comecei a aprender, eu nem comecei a aprender, para mim aquilo nem era aprender. Era um misto de brincar com um gosto. Nem era propriamente brincar só por fazer, não era aquele brincar, fazer porcaria. Não, era uma descoberta, era um desbravar, era uma descoberta, é algo novo que me aliciava e que me atraía e que tinha também o seu belo, a sua arte. E, e eu engrenei por ali e fui com paixão, e fui sozinho, foi completamente sozinho. E treinava, agarrava-me à guitarra sozinho, fechava-me no quarto, ao ponto de, na minha adolescência, né, eu estava na escola, na secundária, ao ponto de quase que deixar de estudar aquilo que devia estudar nas disciplinas da escola, só para tocar guitarra. Portanto, são paixões diferentes. Mas este fogo é extremamente importante. E porque se nós, eu estou a dizer isto porquê? Porque se nós engatamos ou engrenamos só numa via teórica, mesmo que seja espiritual, intelectual, teórico, mas não haja este combustível, este gosto de caminhar, este caminhar, este andar, este conduzir, a coisa fica estéril, fica um bocado morta, fica tudo no teórico. E o teórico não é ainda o caminho, é teórico, é intelectual. Há depois uma consumação conseguinte, posterior, que completa, digamos assim, a teórica, a parte que é aquilo que faz integrar. E isso é extremamente importante. Pôr em prática, mas, mais uma vez, não pode ser forçado, ou seja, não é forçado, tem de ser. Nós temos que conseguir encontrar a forma natural
o gosto natural, porque é a única via. É a única via. Não há outra via. Não há. Nós podemos ter a teoria toda, podemos nos tentar forçar, mas mesmo forçado não é natural, não tem o mérito, não redunda, não, não se converte, não há resultado, não frui. Tem que haver esse impulso verdadeiro e que lhe dá fogo, digamos assim. Isto aplica-se a todo o nosso desejo positivo de alquimia, a todo a nossa ânsia positiva de purificação, porque nós temos vícios e depois há o outro lado nosso que quer purificar e se libertar desses vícios. E essa é a única forma. Ou seja, nós temos que, de antemão, previamente, ganhar, colocar, vivificar esse fogo, portanto, essa paixão no sentido certo, no sentido da purificação. Antes ainda de começar, ou seja, nós infundimos através do lado teórico, entusiasmamos, impulsionamos-nos, inspiramos-nos, mas depois então é que vem o lado prático. Portanto, são estes dois níveis são fundamentais, porque nós começamos a compreender o caminho, começamos a inspirar com o caminho, aquilo que é necessário, o que é importante, e depois temos que dar esse impulso. Tem que ter esse ímpeto. Mas esse impulso, mais uma vez, atenção, não é intelectual. Não é intelectual. Mas começa no intelectual. Ou seja, é tipo grão a grão. Grão a grão nós temos que insistir, insistir, alimentar e não desistir, não desistir. E continuar, continuar, continuar. Até que, a determinada altura, começamos mesmo a fazer. E começa-se a tornar realidade. Isto é muito importante. E nós mantemos, é assim que nós vamos construindo também a nossa fortaleza interior. Porque essa é que é a verdadeira, aquilo que pode ser a verdadeira muralha consistente, pronto, mais inabalável, mais firme, a verdadeira firmeza. Por vezes temos tendência para dar saltos gigantes, que a nossa mente consegue sonhar e imaginar, inclusivamente com o impossível, certo? E nós, por vezes, queremos o impossível. Mas o verdadeiro caminho não se trata de impossível. Então trata-se de algo muito pragmático, algo muito prático. E é isso. É aí que nós temos que saber atacar no bom sentido e, e fazer. É muito importante.
E claro que tudo o que seja ter esse, tudo o que seja prático e fazível, também saber ter a fé e acreditar naquilo que é possível. Porque impossível, impossível, tudo o que é quase definitivamente impossível nós conseguimos saber, mas há coisas que são possíveis, como o nosso caminho, e muitas vezes nós não acreditamos e não temos força para. Ou então fazemos do possível impossível, que é um erro. Há coisas que são insensatas e são impossíveis, mas o caminho é possível. O caminho da libertação é uma realidade, é possível, é o dever de todos nós. E, e é isso que temos que saber integrar. Vamos meditar, vamos meditar um pouco. Então, verificar a nossa postura, o nosso corpo, costas direitas, respirar fundo, descontrair, vamos trazer a atenção aqui à nossa respiração, ao ar fluindo pelas narinas, inspirar, expirar, vamos nos focar mais na sensação, mais ao nível da sensação e não do pensamento, não do pensar. Vamos sentir o ar a fluir. Vamos nos concentrar, é isso que nós estamos a fazer, concentrar na sensação. O que nós concentramos é atenção. A concentração concentra e dirige. Manter a atenção na respiração. Respirar fundo, respiração completa, descontrair, não nos preocuparmos com pensamentos.
sentir a respiração, não pensar, respirar fundo, descontrair, silenciar, acalmar. Manter, perseverar a atenção na respiração. Sentir o ar, inspirar, expirar,
respirar fundo. E agora, ao expirar, vamos repetir interiormente Bud e ao inspirar Tho. Budho. O mantra Budho, dividido em dois. Expira Bud, inspira Tho. Bud. Tho. Bud. Tho. Bud. Tho. Não pensar em mais nada, concentrar no mantra, na respiração, expirar, Bud, inspira, Tho.
Respirar fundo e agora descontrair, continuar a meditar, mas sem nos preocuparmos, sem esforçar-nos em concentrar, seja o que for, deixar fluir. Regra número 1: tudo o que aparecer negativo, nós agarramos e pomos de lado. Pensamento negativo, desejo negativo, ódio, aversão, qualquer coisa, imediatamente travamos e colocamos de lado, não pensamos nisso. Voltamos, podemos usar a respiração para pôr a atenção. Nós não damos atenção, não alimentamos com atenção o objeto negativo que surge na mente. É assim que nós esfomeamos as coisas negativas e eventualmente as abandonamos. Respirar fundo, fluir. Descontrair. Respirar fundo, descontrair, abrir os olhos. Dúvidas, perguntas e respostas. Aberta a sessão.
só um exemplo entre a teórica e a prática. Dentro da meditação, nós podemos ter a teórica toda do Satipatthana, da purificação dos kilesa e disto e daquilo. Isso é tudo teórica. Estamos dentro da meditação. Surge algo que nos evoca um sentimento de ódio ou de raiva por algo. O que é que a gente faz? Se ficamos só a observar, ficamos pela teórica. E acaba por redundar quase em nada. Mas, se nós resistimos àquilo que é negativo e dizemos não interiormente e rechaçamos, pomos isso de lado, propositadamente, isso já é uma ação. Isso já é uma prática. Já é pôr a teoria em ação. Nós estamos a fazer qualquer coisa. Pode ser isso, pode ser um desejo ardente, qualquer coisa, um vício, um sentimento, algo que nos prende. Ora bem, intelectualmente, como dizia antes, tenho lido muita coisa. Na prática, tenho muita dificuldade em pôr em prática os ensinamentos, porque sinto que me falta um guia, uma pessoa que saiba orientar. Sozinho é difícil. Não concorda? Sim e não. Ora, nós podemos também, se nós não tivermos um guia, se não tivermos alguém para nos orientar, os livros, o ensinamento também nos pode orientar. Mas convém nós começarmos simplificadamente, ou seja, sem complicar. Se nós começamos a interessar-nos por um assunto, começamos a ler tudo e mais alguma coisa e complicamos teoricamente e ficamos com uma confusão mental que depois acabamos por perder um bocado o norte. Mas se mantivermos pelo básico e começarmos pelo básico, isso é bom. Pelo mais simples, porque, por exemplo, coisas como a meditação é muito mais simples do que aquilo que se possa pensar. Pode não ser fácil, mas é simples. A pessoa concentra-se mais no silêncio do que nos pensamentos, só tem que insistir, acalmar a mente, primeiro que tudo, esvaziar a mente e insistir uma e outra vez, meditar, ir meditando e tentando furar, portanto, gota a gota, por a prática. Mais à frente, quando nós começamos a ganhar alguma experiência e algum sabor, conseguimos aos poucos tornar-nos cada vez mais independentes, ir construindo a nossa linha, a nossa própria linha prática e começamos aos poucos, não pode ser inicialmente, não totalmente, mas aos poucos começamos a ser os nossos próprios mestres ou a encontrar o mestre ou o guia dentro de nós próprios. E é isso que interessa, porque a partir de determinado ponto o caminho é singular, é único. De forma podemos lidar com sentimentos de exclusão e de inferioridade em relação aos outros. Como podemos pensar no nosso caminho de libertação quando sentimos que nos estão a prejudicar, de certa forma, o nosso caminho? Aqui passa por um enriquecimento interior, que é, se há alguém a tentar prejudicar-nos,
esse não é o nosso karma, esse é o karma de lá, de fora. Portanto, nós não temos que nos preocupar com essa parte, fazemos o nosso caminho da melhor forma. Em relação à autoestima e à confiança interior, meditar ajuda, porque muitas das vezes nós perdemos o nosso centro, perdemos a nossa estima, perdemos o nosso pé, porque estamos demasiados exteriorizados, demasiado dados demasiado ao mundo. E então meditar, centrarmos-nos, encontrar o nosso centro, tornarmos-nos de certa forma numa ilha, a nossa própria ilha, como o Buda enfatizava, dá-nos fundações, uma fundação mais firme. E isso é fundamental, porque senão andamos à deriva e ao sabor do vento no mundo, rechaçados inclusive por aquilo que os outros dizem. Se nós estivéssemos completamente só dependentes daquilo que os outros pensam de nós, então estávamos feitos completamente. Certo? Portanto, nós temos que ter o nosso centro e não nos deixarmos afetar demasiado por aquilo que o mundo ou que os outros também fazem de nós, ou que pensam de nós, ou sentem de nós. Temos que fazermos o nosso trabalho interior o melhor possível. Tentamos encontrar o nosso centro, a nossa autoestima, amor interior, a nossa luz interior. O resto, se os outros fazem disparates, se nos querem prejudicar, se nos querem matar ou qualquer coisa, é o karma deles. Isto sentar a ir às nossas vidas passadas, a tentar compreender o que é o nosso karma passado, porque há coisas que é difícil. Meditar é o caminho mais rápido para esse autoconhecimento, para esse centrar. Portanto, mesmo isso, os sentimentos de inferioridade, o nós vitimizarmos isso tudo, é uma coisa também a trabalhar. Isso também deve ser trabalhado. Porque é verdade. Se nos deixamos nós próprios afetar dessa forma, também estamos a permitir andarmos bloqueados com essa situação. Mas está nas nossas mãos podermos superar isso. Essa questão da autoestima, da confiança interior. Isso está nas nossas mãos. O que os outros pensam de nós, se os outros nos querem prejudicar, isso não é nosso. É do lado de lá. Mas em relação aos sentimentos que nós temos dentro de nós, isso podemos manobrar, podemos trabalhar, podemos alquimizar, podemos limpar, podemos melhorar, podemos cultivar, podemos restringir, abandonar aquilo que não interessa, podemos cultivar e manter aquilo que interessa. Isso está nas nossas mãos. Creio que disse anteriormente que o Buda não negou nem afirmou Deus ou Brahman como realidade última. Certíssimo. Mas o Buda não alcançou a visão da vacuidade de todos os fenómenos, não afirmou a falta de inerência de tudo e o que é que isso quer dizer? O que é que quer dizer com o Buda alcançar a vacuidade de todos os fenómenos, afirmar a falta
de inerência de tudo. O que é que esta pergunta pode ou não incluir? Está-se a referir ao universo manifestado? Ou está-se a referir, ou também está aqui nesta pergunta a vacuidade de todos os fenómenos, mas fenómenos aonde? Estamos a falar do mundo, do cosmos, do universo manifestado. Penso que não esteja a falar do incondicionado. Porque o Buda fala e afirma e defende e aponta para a realidade imortal, para o incondicionado. O que ele está a afirmar, a vacuidade que ele está a afirmar, a falta de inerência de tudo, respeita a este universo manifestado. Esse é o ensinamento dele. Ele diz que tudo dentro dos 5 khandas, onde se pode encaixar o universo inteiro, o cosmos inteiro, é tudo impermanente. É tipo espuma do mar. Forma-se num segundo e acaba noutro segundo. Mas ele estava-se a referir ao universo manifestado. Ele não estava a falar essa vacuidade da realidade imortal. Ele não estava a dizer que a realidade imortal não existe. Ele diz, e isso está no Canon Pali, está nos Sutras, por favor, procurem, vejam. Ele diz: existe a realidade imortal, o incondicionado e manifestado, existe. E é nosso dever, quase que obrigação espiritual, ir para lá. Agora, pensem o que quiserem, e qualquer pessoa pode pensar aquilo que quiser, e se quiser continuar a pensar num nível nihilista, a dizer que tudo é uma ilusão, que nada existe, todo o direito, livre-arbítrio, cada um pensa aquilo que lhe faz sentido. Eu estou só a dizer o que é que o Buda, aquilo que está escrito também, não só aquilo que eu compreendo do ensinamento, mas aquilo que inclusivamente está escrito e traduzido. Muito grato ao Janamico, o tempo que a participação na Sangha é o calcanhar de Aquiles da minha prática, já que nunca ouvi ao vivo o Dharma, bem estive com um monge, excepto estas sessões via Zoom, nunca ouvi o Dharma. É uma falta intransponível do caminho óctuplo? Não necessariamente. É só o facto de hoje existir esta tecnologia e já ter interesse e se disponibilizar para ouvir via Zoom já é algo. Mas lá está, o passo é certo que nós, ou no Sangha, ou no mosteiro, nós representamos a prática, né? Representamos o Sangha ou aqueles que praticam. Mas qualquer pessoa, como vós, podem abraçar essa prática e podem integrar essa prática inclusivamente na vida leiga, sem propriamente necessitarem de ter que vir ao mosteiro e falar e ver os monges, porque assim os monges não são magos milagreiros com o toque da varinha mágica. Nós representamos algo e pode-se inspirar, e é isso que interessa, é que as pessoas também consigam, porque tudo revolve em torno da disciplina e da devoção do tempo,
forma como nós utilizamos e devotamos o tempo inteiro das nossas 24 horas de uma forma positiva, mais espiritual. Ao longo dos tempos, cada vez mais no sentido do incondicionado, no sentido da nossa prática para a iluminação e para realizar o nirvana. O que está para lá, isso é uma coisa que cada um depois há de descobrir o que é, porque lá está, isso é o que o Buda não fala. O Buda fala principalmente, dá a ferramenta para desenvolver a visão e o desapegar e o levantar voo daqui para fora. Mas cada um tem que fazer isso. Não posso, lá está, como a pergunta de há bocado, não posso dizer, não posso estar aqui a afirmar, não, Deus existe e Deus é assim. Pronto, o Buda não falou nisto precisamente porque não adianta estar a falar nisso, para quem não acredita, certo? Portanto, ele dá só um toque, mas o objetivo é esse, é cada um conseguir estabelecer e integrar cada vez mais essa disciplina na sua vida. Se é compatível com a possibilidade da realidade última ser substancial, se é compatível com a possibilidade da realidade última ser substancial. Ser substancial é uma coisa relativa. Mas substancial. Vamos falar quanticamente. Substancial. É algo deste cosmos, deste universo? É material, físico ou não? Ou já faz parte do nível invisível? Nível invisível? O que é isso? Invisível? Mas o invisível existe ou não? Não sabemos. O que é que existe lá? Também não sabemos. A gente não vê. Ou a maior parte de nós não vemos. Existe eletricidade? Existe. Porquê? Quando nós metemos os dois dedos na tomada, a gente sente. Ela existe. Certo? Pronto. A gente assim sabe que existe. Mas há outras coisas que existem que nós não vemos. Mas pronto, também não temos que passar o tempo todo a pensar nessas coisas. Ou não temos que pensar sequer. Ou se calhar temos. Pronto. Substancial. O substancial é relativo. Porque quando não se vê, quando não se sente, não existe. Portanto, não há nada, não é substancial, não existe. Quando se começa a sentir e a perceber que existem coisas e de facto palpáveis, já invisíveis, começa a ser substancial. Portanto, isto é como uma tabela periódica, não é? Dos elementos químicos e como a física quântica, há níveis de existência. O Buda fala nesses níveis de existência. O Buda fala em Sanat Kumara, fala nos 33 deuses que não conseguem ver Sanat Kumara, mas de repente Sanat Kumara manifesta-se, densifica a sua forma física e manifesta. Ele fala nisto. E depois o Buda diz que vira-se para os 33 ou para o chefe dos 33, está a ver? Eu ouvi e vi o Sanat Kumara, mas vocês não. Estas histórias existem. O Buda fala nisto. Estão a pensar voltar às sessões presenciais do Restelo? Infelizmente, não. Acho que essa parte, por agora, era muito difícil. Nós irmos ao Restelo, era muito difícil a questão da deslocação e tudo. Era um esforço um pouco que nos saía um bocado demasiado fora. E acho que agora é mais quem quiser vir ao mosteiro é muito bem-vindo. Sofia, Manuela Jandaime, como ser mais amorosa com as outras pessoas? Às vezes tenho dificuldade em não criar conflitos com os outros quando têm menos consciência ou comportamentos menos próprios. Tente desapegar-se da primeira reação de indignação inicial. Quando algo acontece, há uma emocionalidade. Quanto mais fogo e paixão, ou fogo, pronto, emoção nós temos à flor da pele, mais difícil nos é controlar o disparo. E às vezes as coisas acontecem muito rapidamente. Então, se mentalizar previamente na sua meditação, ok, eu tenho que ter mais calma quando acontecer qualquer coisa, ou quando me aproximar de determinadas pessoas,
eu vou-me abstrair, é conseguir desenvolver mais essa abstração e deixar, quando vê que o lado de lá, ou as outras pessoas que têm menos consciência, seja quem for, já estiver a descarrilar ou ter atitudes menos próprias ou entrar, é, é manter, às vezes nem é uma distância física, é uma distanciação emocional, mental. Simplesmente ficar mais num ponto de observação tipo conseguir passar ao lado e não engatar, não engate, que a partir do momento em que dispara e responde ou fica irritada, pronto, já está. Então é esse não, é sentir a vibração negativa, mas tipo afastar. É deixar essa, ok, a outra pessoa está com uma vibração negativa, mas eu não tenho nada a ver com isto. Esse é o passo fundamental. É nós conseguimos dizer, isto não é meu, eu não quero isto, isto fica aqui à porta, não entra. Não, eu não vou reagir a isto. É chegar a esse ponto. É chegar ao ponto de, eu não vou, não quero, não vou reagir a isto, isto não é meu. E passa-me ao lado. E mantém o seu equilíbrio. Muito obrigado, Alexandra. Um bom resto de fim de semana para todos. Boas práticas, boas descobertas. Com tudo, muita saúde.